Recentemente o Google fez um anúncio que, segundo eles, é o maior avanço em search, em buscas dos últimos 5 anos. E eu vivi aí para ver essas longas histórias do Google de melhorias de infraestrutura de hardware, melhorias de infraestrutura, né, da estrutura de software. E segundo eles, essa grande mudança que aconteceu agora, que tá todo mundo falando desse BERT aí, né, ou BERT, se for brasileirado, todo mundo vai falar, o que a gente pode fazer com relação ao update do BERT? Mas enfim, o que é essa parada aí que o Google vem falando recentemente sobre entendimento da linguagem? Então, para quem trabalha com computação, sabe que esse processamento de linguagem natural, na verdade, é um trabalho voltado a redes neurais, inteligência artificial, e eles usaram esse mesmo sistema para fazer uma melhoria no entendimento de contexto e do entendimento de palavras com relação às outras. Antigamente, segundo o próprio post oficial do Google, eles analisavam uma palavra versus a outra. Então, por exemplo, a palavra para e a palavra, sei lá, odontologia para idosos, né? Vamos colocar assim, ele olhava o para com odontologia, o para com idosos, e ele não viu o contexto geral. Então ele poderia apresentar resultados só de odontologia ou poderia apresentar resultados voltados só, né, uma visão só de idosos, né? Agora, com esse update do BERT, o que eles fizeram? Eles usaram uma técnica de rede neural. Eu achei muito legal porque eu aprendi isso na faculdade. Falei, cara, nunca vou usar essa parada e tal, treinar redes neurais e blá blá blá. E hoje eu vejo o Google tá aplicando isso na busca dele. A ideia é que ele pegue e ele consiga, através do treinamento de redes, né, redes neurais, ou para um vocabulário mais simples, de inteligência artificial, ele consegue dizer e a rede consegue aprender sozinha sobre todas as palavras que estão no vocabulário, sobre os contextos das frases, e ele consegue atribuir, né, vamos dizer assim, um relacionamento melhor entre palavras e contexto. De um jeito, estou tentando traduzir o melhor jeito possível, tá? E essa sigla BERT aqui não veio de uma coisa aleatória. É bidirecional encoder, né, um codificador de representações para transformadores. Não tem um nome mó bizarro, mas é uma sigla gigante para esse sistema que o Google deixou disponível de treinamento de redes neurais, perdão. E com isso, o que muda, né, no nosso dia a dia? O que é a grande sacada? Várias pessoas do mundo inteiro estão falando sobre isso, profissionais de SEO estão falando sobre isso, que esse avanço do Google vai permitir com que ele entenda o que a gente está falando de verdade. Então, na hora de eu digitar uma pesquisa no Google, normalmente o que a gente faz? A gente joga um monte de palavra-chave. Por quê? Porque a gente não sabe direito o que a gente vai encontrar. Então, teve outro dia que eu joguei um monte de palavra-chave lá, e normalmente eu procuro fórmulas de Excel, né, para conseguir fazer. Eu vou jogando palavras para ver se eu consigo um resultado. Só que se eu fosse perguntar para uma pessoa, eu perguntaria de um jeito diferente. Eu não jogaria um monte de palavra-chave aleatória, né? Porque a pessoa não vai entender, não vai fazer o menor sentido. Normalmente, na visão tradicional, eu perguntaria, cara, você sabe o que é rede neural? Então, eu queria entender o que é esse tal de BERT. Agora, se eu fosse jogar no Google, automaticamente eu ia jogar BERT Natural Language ou BERT Neural Network. Eu ia só jogar assim, não ia ter uma conversa. E essa galera de fora, né, de todo mundo, vários profissionais, estão especulando que essa grande mudança vai ajudar muito o Google no processamento de buscas por voz. Então, conforme a gente entra na nossa casa, tem o sistema do Google lá, o Google Home, que ele está disponível para falar comigo o tempo inteiro, ou no meu celular, né? Não só em casa, mas no meu celular. E eu falo assim, ok Google, me explica o que é esse tal de BERT Update. E ele consegue entender que o que é update e BERT são termos relacionados que eu quero falar sobre a linha de SEO, sobre um post do Google, e ele vai também ler as informações de um jeito melhorado, né, na web. Ele vai conseguir ao longo do tempo ler mais essas informações, mas principalmente interpretar melhor o tema que eu quero. Ele não vai pegar só update Google. Se eu botasse o que é o Google Update BERT? Se ele entendesse só Google Update, ele ia pegar as páginas mais relevantes para Google Update, independentemente de ter BERT ou não, né? Ou da correlação do que eu quero é realmente voltado ao BERT. Se eu chego para uma pessoa e falo assim, cara, o que é o Google Update BERT? Se a pessoa fala assim, olha, o algoritmo do Panda é isso, o algoritmo do Penguin é isso, o algoritmo do não sei o que, aí você vai falar, não, cara, eu quero saber do BERT, é o BERT que eu quero saber, não quero saber dos outros. Agora,
no Google, quando eu jogo só o que é o Google Update BERT, eu possivelmente vou ter resultados que são relevantes, né, entre aspas, para o Google dentro do sistema dele, mas voltados só a Google Update, não necessariamente frente ao BERT. Então, esse entendimento, o Google inclusive dá um exemplo muito massa, que eles colocam um exemplo no post original sobre o Brasil. Então ele coloca essa consulta aqui, né? Vou até colocar aqui para vocês. 2019, Brasil Traveler to USA need a visa. Essa palavra aqui faz toda a diferença na sentença. Porque quando você fazia essa busca, eles retornavam resultados mostrando que, tipo, eram, na verdade, também americanos vindos para o Brasil. Então, ele também entendia o duplo sentido, né? Então, ele pegava assim, americanos, viagem, Brasil. E ele exibia resultados dessa forma. Com o entendimento da palavra to aqui, eu consigo saber que são brasileiros que desejam ir para os Estados Unidos e precisam de um visto, né? Então ele entendeu melhor a pesquisa e ele só vai exibir resultados relacionados a informações de que brasileiros precisam do visto para entrar nos Estados Unidos. É uma mudança tão simples, parece tão banal, mas ele entende todo o contexto. Então aqui a pergunta, se eu fosse fazer uma pergunta para uma pessoa, eu falo assim, cara, em 2019, um brasileiro que viaja para os Estados Unidos precisa de um visto? E aí, eu só vou falar de visto, só vou falar de brasileiro. Agora, no modelo anterior ao Google, se eu jogasse esse tipo de coisa, o Google poderia retornar para você resultados falando assim, americanos vão para o Brasil em 2019, foram mais de 10 milhões de americanos que compraram passagem para o Brasil. What the fuck, mano? Não tem nada a ver, nada a ver com o que eu estou perguntando. Então, esse entendimento faz com que a gente consiga entender muito mais o contexto e não é uma coisa... digamos assim, super simples. Então, aqui a gente tem muito mais, né, o poder do contexto. E aí vem a grande pergunta que toda pessoa que trabalha com SEO, toda pessoa que trabalha com conteúdo e fala, Fábio, como vamos otimizar para o BERT, né? Ou você vai ver posts saindo, otimize seu conteúdo para o BERT, né? No Brasil vai ser assim, ou palestras que você vai ver logo mais, pessoas falando assim, 5 estratégias para você otimizar para o BERT. Eu vou te contar qual é o melhor jeito de otimizar para o BERT, tá? Ou BERT, né? Escreva para pessoas. Só isso. Porque o que é que o Google está fazendo? Tá? Ele não está mais olhando volume de palavra-chave, não está brincando com essas coisas de 2004 mais. O que ele está fazendo é entender o contexto das palavras. Hoje em dia existem até outras patentes e estudos, né, que mostram que o Google já entende o que é o Brasil, que é um país, ele consegue entender que é um país. 2019 ele sabe que é uma data, ele sabe que é o ano atual, ele sabe que USA é um país, né, também dos Estados Unidos, ele sabe que a palavra traveler é uma pessoa que viaja, então é um ser, uma entidade, alguém, um ser humano que está viajando de um lugar para o outro, e visa ele entende que é um visto, né, ele não entende só que é a bandeira do cartão, não, né, mas ele entende que aqui nesse caso da sentença o visa é realmente uma homologação, né, entre aspas, uma homologação que você pode entrar naquele país. Então, quando você fala sobre otimização para o BERT, é simples coisa. Cara, escreva como se você estivesse trocando uma ideia com outra pessoa. Então, você não precisa se preocupar com a qualidade do título, repetição de palavra-chave. Você simplesmente precisa dar uma informação que cative a pessoa, que tenha contexto, que a pessoa consiga ler. Então, aqui é o natural do ser humano. Seja natural. Porque o que é o BERT, na verdade? É um entendimento da linguagem natural. Da linguagem que a gente usa. E o mais importante, antes que todo mundo, ai meu Deus, quando é que aconteceu isso? Eu preciso ver, meu site caiu por conta disso. Notícia fresquinha, vou até escrever em vermelho. Não está ativo no Brasil. Só para você ter certeza que você ouviu do jeito certo. Hoje, segundo o post oficial do Google, né, o BERT ele só está ativo para consultas, para pesquisas e para entendimento de contexto somente nos Estados Unidos em inglês. Tá? Então não tem nada no Brasil, se seu site sofreu alguma flutuação, uma coisa, não é culpa do BERT, porém eles falam que aquela caixinha do Feature Snippets, tá? Aquela caixinha que fica na posição 0, que a gente já falou também aqui no canal, ela já está sendo entendida de um jeito diferente, né? O contexto ali da pesquisa e do que está sendo mostrado no textinho, eles já fizeram a mudança, e isso em pelo menos 24 países que têm habilitado Feature Snippets. Então, no caso do Brasil, para Feature Snippets,
tá funcionando. Agora, para pesquisas tradicionais, né, ou seja, que você joga ali no Google, ainda não está funcionando. Então, o resumo da Opera é essa. Se você tiver que fazer algum trabalho, escreva para usuários, não pense em palavra-chave, não tenta ajustar a palavra-chave e ficar bitolado nessa parada. Escreve para o usuário, porque é para lá que o Google está indo. Esse é o caminho que o Google está dando de direção para a gente. Ele chega e fala, olha, eu estou indo lá, eu estou querendo ler o jeito, eu quero entender o jeito com que os seres humanos falam. E eles têm um sistema agora que aprende sozinho. Segundo o próprio Google, né, essa alteração do BERT, ele impacta 10% das pesquisas americanas. Então, 1 em cada 10 pesquisas já está sendo afetada pelo BERT. Então, é um volume significativo e eles também vão poder utilizar a rede neural já treinada para os Estados Unidos para ir mais rápido para outras línguas. Curiosidade ou não, se você nunca leu sobre isso, é utilizado também redes neurais e inteligência artificial para o Google Tradutor. Tá? Então, hoje o Google Tradutor é muito melhor porque eles aplicaram redes neurais para tradução, para dar mais contexto, né? Era o que faltava no início dos tempos, né? Pelo menos quando eu comecei a mexer no Google Tradutor, você jogava um texto, a linguagem ficava um lixo, né? Ele traduzia no sentido literal cada palavra. Até essa brincadeira é importante. E hoje em dia, quando você traduz, ele te dá um contexto muito bom. E cada vez mais ele vai melhorando. Por quê? Porque as pessoas com as sugestões de correção vão treinando a rede neural. E isso também pode ser um input, que eu estou só chutando, pode ser um input se os dois compartilharem a mesma visão. Eu consigo puxar todos os dados de uma rede neural, né, que é em inglês, para português, para hindu, para, sei lá, grego, para, sei lá, alemão e assim sucessivamente, né? Eu vou conseguir puxar para todas as outras linguagens. Meu palpite, tá? Considerando todos os outros updates que vieram ao longo dos anos, meu palpite é que nos próximos 6 meses o BERT vai estar basicamente ativo no mundo inteiro. Pelo menos no Brasil, nos próximos 6 meses, a gente pode ter certeza que isso está acontecendo. E aí você fala, Fábio, como é que eu posso mudar o meu dia a dia? Você pode mudar simplesmente conteúdos que você tem que, vamos dizer assim, eles estavam jogados ou atrasados, é bom você fazer uma pequena reotimização, mas reotimização de melhoria de linguagem. Lê se esse texto está bem alinhado, se realmente está fazendo sentido para as pessoas. E também os novos conteúdos que você for soltar, não fazer um texto, né, de 2004, basicamente, que é otimizado para mecanismos de busca, enchendo de palavra-chave e a pessoa não vai conseguir entender. Por quê? Porque esse tipo de artigo vai ser identificado sem muito contexto. E vamos dizer assim, se eles conseguem entender qual é o contexto, eles conseguem entender quando o conteúdo não tem nenhum contexto. Então, se não tem nenhum contexto, a gente tira. Eu acho que também poderia trabalhar nessa ótica, tá bom? Então, essas são as informações que você pode saber sobre o BERT até agora. Eu sei que ao longo dos próximos 2 anos, possivelmente, vão surgir várias teorias, várias lógicas, várias coisas diferentes, mas esse update aqui eu acredito que é uma das coisas mais importantes que tem no mercado de SEO dos últimos anos, sim, porque isso vai mudar radicalmente como as pessoas levam a SEO em consideração e não muda o dia a dia da mestre. Isso é o mais legal. Por quê? Porque a gente já escreve pensando no usuário, em quem vai ler do outro lado. Pra gente não muda nada, mas muda pro concorrente, muda pro site que tentou otimizar ao longo dos anos somente pensando em busca orgânica ou buscadores, tá? Quem fez isso tem os dias contados, tá vindo aí, o relógio tá contando. Menos 6 meses, daqui 6 meses você vai querer ter começado no dia de hoje, beleza? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se porventura você não acompanha o canal, é bom acompanhar porque sempre tem novidade aqui como essa. Saiu alguma coisa no Google, alguma coisa no Face, eu sempre trago pra cá, beleza? Sou o Fábio Ricota e esse é mais um episódio do Mestre TV.